Bom dia, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 25 de maio. Eu quero concluir a nossa série sobre 6 coisas que Deus odeia e a sétima que ele abomina, dizendo que a nossa intenção não é acusar, a nossa intenção não é levar você a ter um complexo de culpa se porventura você cometeu alguma dessas coisas. Pelo contrário, a nossa intenção é apresentar a graça de Deus, que nos revela a vontade dele. E que se estivermos fora dessa vontade, ele é fiel e justo para nos perdoar das nossas falhas, das nossas ofensas, dos nossos pecados. Ele é Deus suficiente para perceber que um coração arrependido merece perdão. Um coração arrependido recebe, pela graça de Deus, uma palavra que diz que se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, quando nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, Deus, além de perdoar, ele nos purifica. Ou seja, começamos no 0 a 0 e temos que trilhar um novo caminho. Então, das 6 coisas que Deus aborrece, que Deus odeia, nós falamos da primeira, olhos altivos, uma pessoa soberba. A segunda, língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que tramam projetos iníquos. 5, pés que se apressam em correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. Dessas 6 coisas que Deus odeia, ele coloca a sétima como algo que ele abomina. Deus tem nojo. Ele detesta ao extremo. Me chama a atenção essa frase de Deus. Me chama a atenção é Deus de forma tão linda e sublime do jeito que ele se comporta diante das pessoas que se arrependem. Da mesma forma, Deus demonstra a sua intensidade de reprovação, dizendo que uma pessoa que causa divisão entre os irmãos, ele está no mesmo nível de pessoas que são mentirosas, assassinas. Ou seja, Deus colocou em cima alguns pecados, algumas dificuldades, alguns erros, algumas falhas que ele odeia. E quando ele vai finalizando, ele coloca nessa relação pessoas que levam a desavença, a desarmonia, a quebra relacional para o seu leito familiar, convencional, para o seu leito habitual, do seu grupo, seja de trabalho, de faculdade, de vizinhança, parentes. Então, as pessoas que conseguem desvirtuar um ambiente relacional, Deus coloca essas pessoas no mesmo nível de pessoas que são soberbas, mentirosas, o assassino que tenta derramar sangue. Ou seja, Deus coloca essa pessoa no mesmo nível desses vigaristas, mentirosos, assassinos. Deus faz isso. Quantos desses 7 pecados você já cometeu? Eu me enquadrei em quase todos deles. Quase todos. Se eu não fiz, eu pensei em algum momento da minha vida. E tive a oportunidade de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho conseguido caminhar olhando para essa lista e dizendo, eu não quero esse caminho para a minha vida. Mesmo no pensamento, eu não quero desejar mal a ninguém. Então nós precisamos entender que Deus deseja que nós sejamos pacificadores. É bem-aventurado uma pessoa pacificadora. E é maldito uma pessoa que cria contenda entre os irmãos. Isso nós poderíamos levar para um leito conjugal, congregacional, profissional. Nós precisamos entender que a chamada dessa convivência entre irmãos é um relacionamento cotidiano. Se uma pessoa tem, por exemplo, uma reunião do seu condomínio, e na reunião do seu condomínio essa pessoa começa a criar contenda entre aqueles irmãos do condomínio, entre aquelas pessoas do condomínio, isso desagrada o coração de Deus. Porque Deus sabe que a desordem relacional cria uma confusão tão grande que as pessoas se afastam da ordem de Deus. Então nós precisamos entender que quem faz um grupo, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja no seu grupo religioso, quem desarmoniza as pessoas, quem constrói um patamar de destruição relacional, desagrada o coração de Deus. Meus queridos ouvintes, nós precisamos admitir
que só com a graça de Deus nós vamos nos tornar pessoas melhores. Porque se Deus, sendo santo do jeito que é, tem coisas que ele odeia, é porque Deus chegou ao extremo. Deus chegou ao ápice. Ele tentou de todas as formas olhar para nós e tirar o melhor das atitudes, do comportamento, das decisões, das escolhas, das falas. Mas olhando para nós, encontrando esses 6 sentimentos, 6 comportamentos, ele odeia. Mas quando chegou no 7º, ele abominou. Eu quero que você guarde no seu coração que se nós praticamos alguma dessas coisas e nos arrependermos agora, Deus já não acusa mais. Ninguém pode nos acusar mais. Porque quem confessa e deixa, diz Provérbios 28:13, o que encobre os seus erros, quem tenta justificar os seus erros, nunca prospera. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Observe que não basta confessar. Confessar, você está perdoado. Mas só alcança a misericórdia quando você abandona. Porque se você ficar pedindo perdão a Deus e volta a fazer as coisas, isso é uma renovação do perdão. Mas Deus promete, além do perdão, a misericórdia. Quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que Deus derrame graça sobre a minha e sobre a sua vida. Que façamos aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer. Tá bom? Eu quero dizer para você que hoje à noite a nossa equipe vai mandar a gota de amanhã. Peço oração a todos vocês. Nós estamos indo, eu e minha esposa, amanhã para o Rio de Janeiro, uma série de conferência. Nós vamos pregar no Rio de Janeiro uma série de conferências sobre família na cidade de Macaé. Então peço oração a vocês, peço a Deus que levante intercessores por nós e certamente nós vamos abençoar e sermos abençoados. A nossa ideia é mandar essas gotas, porque geralmente quando eu vou para outro estado, o sistema tem apresentado problemas. Então nós queremos mandar essas gotas. A de amanhã nós vamos mandar hoje à noite. E no aeroporto nós vamos mandar as outras, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor, obrigado, Pai, pelas pessoas que escutam essa gota. 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª que o Senhor abomina. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores, não no ponto de vista de receber ajuda do alto, de uma autoajuda apenas, mas de um relacionamento profundo com Jesus. Que à medida que formos caminhando com Jesus, e não apenas com a religião, tenhamos vontade de nos parecer mais com o Senhor Jesus. Faz isso comigo, faz isso com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.